Eu não estou dizendo para você ficar com os pecados das pessoas de dentro da igreja, que são vários. Eu estou dizendo para você ficar com a igreja que é Cristo. Veja, você está falando de pessoas que não estão reconhecendo a igreja de Cristo. Isso é algo muito sério. Algo muito sério. Mateus 16, 18, leia. Vamos lá. Eu te declaro, tu és Pedro. Eu te declaro, eu, Jesus Cristo, eu te declaro. Isso é olha que lindo, isso é uma declaração de Deus. Eu te declaro. Ele está falando para um homem. Não está falando para ele mesmo, ele está falando para um homem. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando é que a gente parou de acreditar nisso? Quando é que a gente parou de acreditar que em Pedro está a igreja de Cristo? Pedro, depois daqui, vai negar. Pecado gravíssimo. Gravíssimo. Então, desde quando a gente começou a acreditar que papas não terão pecados? Na história da igreja, a gente... Sim. Quem de nós não tem pecado, Guto? Então quer dizer que o Frei Gilson é padre porque ele não tem pecado nenhum? Quem disse isso? Aqui, a gente leu hoje, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Sim. Então quando é que a gente deixou de acreditar que na pessoa de Pedro está a igreja que ele fundou? Está escrito aqui, é o próprio Jesus que falou. Jesus não falou que depende do Pedro. Depende do Pedro que estiver à frente. A minha igreja vai estar à frente, mas depende do Pedro. Não está escrito isso aqui. Isso é palavra de Cristo. Isso é palavra séria. Continua. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha. É dele. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou deixar de acreditar nisso? Primeiro, a minha igreja está sobre Pedro. Historicamente, o Papa Francisco é sucessor de Pedro. Eu não consigo deixar de acreditar nisso. Não consigo. Por causa desse evangelho. E ainda com uma promessa que ninguém vai destruir essa igreja. E para as pessoas que acham que o pecado de um homem é capaz de destruir uma igreja, essa igreja seria muito fraca para um pecado de um homem conseguir destruir toda uma igreja. Então, essa palavra é de uma promessa incrível, de uma autoridade incrível que Deus depositou sobre os homens, mas com certeza ele deu esse poder, mas ele sabia o que ele ia assessorar, ele sabia que o Espírito Santo, que ele mesmo ia cuidar dessa igreja. Depois, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A nossa igreja, ela não é fundamentada... Ela tem fundamento. Sim. A nossa igreja tem fundamento. E fundamento da igreja católica se chama apóstolos. E os sucessores dos apóstolos. E profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Aí que está o mais bonito, né? A pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Os apóstolos são os fundamentos, mas a pedra angular é Cristo. Ah, mas os apóstolos têm pecados, mas os apóstolos também tinham. Ei, a gente vai começar a ver pecado de apóstolo? Pedro nega, Judas trai, mas e os outros? Parece que não tem pecado? Claro que tem, vai ler a Bíblia direito, você vai ver que um era estourado, o outro queria tacar fogo nos outros, vamos tacar fogo nesse povo. Tinha vários pecados ali envolvidos. E outra, o que a gente tem que entender é que a Bíblia não conta tudo. O que Jesus falava com cada apóstolo pessoalmente? Jesus que conhecia os pecados de cada um. Imagina o que Jesus falava para cada um deles. Ei, você tem tendência a ser mentiroso. Sim. Será que o que Jesus conversava? Jesus atendia a confissão desses homens. Não há nada que ficava oculto a Cristo. A gente acha que o que aconteceu só está na Bíblia. Não está só na Bíblia. Então parece que os apóstolos eram todos santos, que ninguém errou. Só Pedro e Judas erraram. E só o que está escrito... Não, tem muita coisa que não foi escrita. O próprio Evangelho está escrito isso. João, o último
os últimos capítulos da Bíblia, nem tudo está escrito na Bíblia, mas nos permite imaginar que esses homens foram falhos, mas em nenhum momento Jesus deixou de acreditar numa igreja fundamentada em homens, mas que ele é a pedra angular, é por isso que não desmorona, Guto. Porque às vezes o fundamento tem umas rachaduras, tem um que é meio fraco aqui, outro fraco ali, mas a pedra principal é Cristo. Quando é que a gente deixou de acreditar nisso? Aí, Guto, eu vou deixar de acreditar em Bíblia, vou deixar de acreditar numa tradição tão forte para acreditar numa criatura que nasceu há 50 anos atrás? Ou há 20 anos atrás? Tem coisa que você está falando que vem de jovenzinho. 16 anos atrás nasceu e já está achando o dono da verdade. E aí, para terminar, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus. Como deve se portar na casa de Deus, que é o quê? O que é a casa de Deus? Que é a igreja de Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo. Olha o que é a igreja, Guto. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade, apoiada sobre os homens. Olha a riqueza que eu estou aqui na minha mão, o Catecismo da Igreja Católica, feita por um dos apóstolos de Jesus, um dos sucessores de Pedro. João Paulo II nos deu esse presente aqui. Me diga o que aqui está contrário à Bíblia, me diga. O que aqui está contrário à palavra de Deus? Isso aqui tem tradição, aqui tem tradição pura. Se você for pegar aqui, é bonito ver vários textos aqui de acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição apostólica. Cita textos de Santo Irineu, um dos primeiros padres apostólicos, e vários outros. Meu Deus, como é que eu vou ignorar tudo isso? Então, eu diria para todas as pessoas, fique com a igreja. Fique com a igreja. Eu não estou dizendo para você ficar com os pecados das pessoas de dentro da igreja, que são vários. Eu estou dizendo para você ficar com a igreja que é Cristo. Essa igreja que nós estamos lendo aqui, mas que está fundamentada sobre pessoas humanas.